Boa noite, pessoal. Boa noite para vocês que estão chegando aqui em mais um episódio do Mais que Autismo. Enquanto a gente espera aí mais pessoas irem chegando para o nosso podcast, eu quero me apresentar. Então, eu sou Kelly Varela, para você que ainda não me conhece. Eu sou produtora de conteúdo aqui do Mais que Autismo. Também temos o Mágicas de Mãe. Então, você pode acompanhar a gente nas redes sociais vizinhas e aqui também. E aqui a gente fala sobre temas de neurodivergência e de maternidade também, principalmente temas relacionados à saúde mental e emocional aí das mães, tá? Eu quero pedir já para que você deixe seu like, para que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas e que você se inscreva no nosso canal. Estamos aí rumo aos 20 mil e peço a ajuda de vocês mesmos para que a gente alcance essa marca aí o quanto antes, tá, pessoal? Agradecer aos membros do canal. Então, um beijo e um abraço muito especial para vocês aí que estão apoiando também o nosso trabalho, sendo membros aqui no canal. Para quem não me conhece, aqui em Curitiba eu desenvolvo um trabalho que é de teatro com crianças, adolescentes e adultos neurodivergentes. Então, aí, neurodivergentes, a gente está incluindo autistas, TDAH, TOD, altas habilidades de superdotação. Com as crianças, a gente trabalha em grupos, dependendo da criança, a gente vai trabalhar individualmente. E com os adultos, a gente também tem essa proposta, né, de trabalho com mais de uma pessoa, mas no momento eu tenho focado muito em trabalhar individualmente com a pessoa autista, TDAH, altas habilidades ali, no adulto. Principalmente para a gente trabalhar questões que são muito individuais e que precisam para o treino do dia a dia, para a vida, né, como um todo. Então, pedir aí para que você, se você tem interesse, entre em contato comigo pelas minhas redes sociais, que a gente pode conversar como te ajudar com técnicas, exercícios aí do teatro a melhorar a sua qualidade de vida, tá? Então, chega de delongas, vamos falar hoje sobre dois temas que são muito importantes, mas que estão relacionados, totalmente relacionados. Então, a gente vai falar sobre maternidade neurodivergente. Então, a gente está falando aqui de mães que são também pessoas neurodivergentes, ou autistas, TDAH, com altas habilidades de superdotação. E vamos também adentrar questões que ocorrem dentro da maternidade e que acabam sendo desafios muito grandes para essas mães, tá? Claro, gente, até muitos dos tópicos que a gente está abordando aqui não precisa ser uma pessoa neurodivergente. O tópico ele vai abranger todo mundo. A gente começa falando da maternidade, como ela transforma a vida dessa mulher, e aí a gente vai adentrar para a maternidade neurodivergente. Dentro desses temas, eu dou um foco um pouquinho maior ali na questão de birras e crises. E aí, como que essa mãe, que é neurodivergente, vai lidar com essas situações que são muito desafiadoras para qualquer mãe, mas para uma mãe neurodivergente, isso pode ser uma questão que vá exigir dela muito, muito mais preparo. Acho que essa é a palavra, e autoconhecimento, tá? Mas para isso, para falar de todos esses assuntos, eu chamei a doutora Tássia Lopes, que ela é psiquiatra e é especializada em atender mães, mulheres. Então, para conversar sobre isso, esses assuntos que são tão importantes aí, a gente vai conversar com a doutora Tássia. Então, Tássia, a primeira coisa assim, que eu quero é te agradecer por ter aceito o convite e já pedir assim, para você se apresentar para o público, dizer onde que as pessoas te encontram, qual é o seu trabalho, para a pessoa aí já ficar sabendo onde te achar. Obrigada pelo convite, Kelly, um prazer enorme estar aqui. Então, né, eu sou psiquiatra, eu tenho quase 16 anos de formação, mas há 6 eu direcionei minha carreira para perinatalidade, para cuidar de mãe, saúde mental materna e com um estudo sempre muito grande sobre criação respeitosa. A maternidade realmente me transformou e redirecionou meu trabalho. Então é o que eu abordo, é o que eu trago nas minhas redes sociais, sempre trazendo esse olhar realmente para cuidar dessa mãe e ajudar essa mãe a ter um olhar mais respeitoso sobre seus filhos. Então,
Meu trabalho ele começou com Mágicas de Mãe, justamente lá atrás, na maternidade, assim, quando meu filho ficava muito doente, eu precisei sair do trabalho e ficar só em casa, né, cuidando dele. Só em casa é entre aspas, né, mas assim. E aí que eu comecei a escrever e comecei a ver que muitas das questões que eu tinha, a maior parte das mães também tem, assim, né. Então, acho que a gente podia até começar falando da importância mesmo desse cuidar da mulher, né? A partir do momento da maternidade também. E aí a gente está falando não só para o público neurodivergente aqui, mas abrange todas as mães, né, Tássia? Sim, com certeza. A mãe é muito negligenciada. Porque, claro, a gente, quando nasce um bebê, tem um ser humano ali que tem 100% de necessidade, que precisa da mãe para se alimentar, para dar banho, para tudo. E é muito natural, inicialmente, a gente não se enxergar. Porém, com o passar do tempo, é muito importante que essa mãe volte a se reconectar consigo mesma. Olhar como é que ela tá, olhar para sua saúde. E assim, quantas mães chegam até mim que não fazem exames de sangue há muito tempo? Que não fazem exercício porque não dá tempo. Mas às vezes é que elas não estão conseguindo enxergar que elas são importantes. Eu sempre falo para as mães que para você ser uma boa mãe, você tem que ser uma mulher feliz, bem cuidada. E esse autocuidado genuíno mesmo, né? Está, como eu falei, cuidar da saúde, saúde física, mental, atividade física, cuidar do que você come dentro do possível, cuidar do seu sono, que a gente sabe que mães de crianças pequenas, às vezes é difícil, a privação de sono vai estar ali, mas isso tudo é fundamental para estarmos bem e, consequentemente, sermos boas mães. Ontem ainda estava editando um vídeo que eu fiz que falava justamente disso, assim, quando que eu, no meu caso, né, quando que eu consegui ter esse olhar de novo para mim, e ver que não era só mãe, mas eu era também uma mulher. Claro que eu sempre soube disso, mas assim, você às vezes tá tão doida a sua maternidade ali que você esquece totalmente de cuidar de você mesma, né? E muitas vezes você também falar, não sei se você observa muito isso, tá? Falar que você não está feliz com algumas coisas, que não tem nada a ver com o seu filho, mas que em alguns pontos da sua maternidade aquilo não está te deixando feliz, né? Porque você esquece um pouco de você, de fazer exercício, de se cuidar e tal. Mas aí também vem um olhar muito crítico da sociedade, né? De achar que não, porque você é mãe, você tem que aguentar tudo, sabe? A maternidade é muito romantizada. Então, as mães muitas vezes não se acham nem no direito de reclamar de alguma coisa, porque, nossa, você tem que ser grata, você tem um filho. E eu falo que você pode amar seu filho e não amar a maternidade inteira. Uhum. Quem é que gosta de não dormir? Você pode amar o seu filho máximo, mas privação de sono geralmente não é uma coisa que alguém goste. Qual é a mãe que gosta de não poder ir no banheiro na hora que quer, sozinha? Assim, a gente se acostuma, muitas coisas que a gente tem que passar, mas não necessariamente que a gente tenha que gostar de tudo. Eu acho que a gente ter o espaço de poder falar abertamente das coisas que você tá cansada, que você não gosta, sem ser interpretada como não amo meu filho, sou ingrata, não gosto da maternidade. Não é isso. Mas a gente ter um espaço de poder verbalizar as coisas que nos incomodam é tão importante assim para a saúde mental mesmo. E é justamente isso que eu busco, seja no Instagram, seja em grupos, no meu grupo de mães, que as mães tenham espaço de fala. E tá tudo bem, ninguém vai te julgar por isso, né? A gente tem espaço de segurança de falar quando tá cansada, de falar de alguma coisa que não tá gostando na maternidade, sem que alguém te olhe julgando, criticando, nesse sentido. Seu público maior hoje, ele é de mães? E aí eu queria, assim, quem são essas mães? Quando que elas chegam até o seu consultório, assim? Em que momento, né, tipo, elas já chegam no limite ou elas conseguem ainda ir antes de chegar, né, nesse não estou mais aguentando, né? Infelizmente, ainda chegam no limite. Uhum. Quando, na verdade, já passou do limite. Já tá exausta, já sente que não tá conseguindo se conectar com a sua criança, brincar. O seu autocuidado já tá negligenciado há muito tempo. Então, geralmente, elas chegam nesse estado. Porém, tem um movimento que eu vejo de
começar a ter mais cuidado pela saúde mental e vir um pouco antes. Então tem mães que estão no começo da gravidez e às vezes já fazem uma consulta, eu quero ver minha saúde mental, eu já quero me preparar para o que vem. Então, o que para mim é o cenário ideal, você pensar na saúde de forma preventiva. E não só apagar o incêndio, né? Mas, infelizmente, ainda chega quando está no limite. E eu falo que é muito legal as mães que eu acompanho mais tempo, geralmente chegam no puerpério, ali uma depressão puerperal, e ficam bem, estabilizam e engravidam novamente. Essas mães que já estão assistidas desde a gravidez, geralmente elas passam por um segundo puerpério muito mais leve. Porque elas já estão ali muitas vezes, se necessário, medicadas, em terapia, com um cuidado e uma atenção pela sua saúde mental. E geralmente essa gravidez e puerpério segundos, né, vão passar mais tranquilamente. Então eu sempre, o meu grande objetivo é esse, é promoção de saúde. Quanto antes a gente pode prevenir, evitar chegar nesse limite, nesse fundo do poço que não tem mais, a pessoa já se sente perdida, não tem mais o que fazer. Então a gente busca isso, eu busco psicoeducar, eu acho que esses nossos espaços de trazer informação de qualidade são muito benéficos, porque muitas vezes aquela mãe, nossa, será que eu preciso? E ela já vai ter um olharzinho, marcar ou uma avaliação com um psiquiatra ou com um psicólogo, mas ter uma atenção pela sua saúde mental. E qual é o momento, assim, mais crítico que você observa, né? Na verdade, a gente, como mãe, a gente vai tendo várias fases na vida que são críticas, assim, né? Com relação a esse maternar ali com seus filhos. Mas que as mães mais chegam pra você é justamente no puerpério, é nessa privação de sono, ou é depois, sei lá, em alguma fase do desenvolvimento dessa criança que pega de novo ali? É o que você falou. Temos muitos momentos críticos. Então, o primeiro momento, geralmente, que acende esse alerta vai ser no puerpério. Que essa mãe vai estar ali totalmente privada de sono, muitas vezes se negligenciando. E tem a questão hormonal. Os hormônios que estavam ali super elevados durante a gravidez despencam. E isso impacta muito na saúde mental. Então, geralmente, essa mãe vai ter esse primeiro momento ali, naquela adaptação, né? O primeiro filho, muitas vezes a mãe, ela tá aprendendo a ser mãe. Eu falo que a gente nasce junto com o filho. E esse momento é um dos primeiros momentos críticos. Mas, geralmente, isso tudo vai ficando em ordem ali, se trata, fica bem. Um dos grandes momentos que tem um desgaste emocional muito grande, é lá pelos 2 anos, 3, quando a criança começa a ter uma fase de mais autonomia, de expressar mais sua vontade, que as pessoas gostam de chamar de Terrible Two, que eu nem gosto desse nome. Pra mim é Incredible Two, eu acho maravilhoso, difícil, mas é maravilhoso. Mas essa fase que começa a ter uma questão mais de educar mesmo. E muitas mães chegam ali, assim, não sei mais o que fazer, a criança não me escuta, a criança tá fazendo as famosas birras. Então é um momento que traz muito desgaste emocional e às vezes adoecimento para muitas mães. Eu sempre que falam desse período ali dos 2 anos, né, que tipo, criança não obedece nada. Muitas vezes eu penso, né, que falta a gente entender também o que essa criança tá passando por esse momento, né? Ela não sabe expressar o que ela quer, ela não tem ainda todas as ferramentas para dizer o que tá sentindo e tal. E aí parece que a gente tem que educar já enquanto tem que obedecer, tem que fazer tudo quando é tão pequenininho ainda, né? Sim. Então eu acho que vem essa pressão também que você tem que ser muito rígido já com o seu filho para ele fazer exatamente o que teoricamente seria o correto, né? Tão cedo, assim, né? Assim. E quando a mãe fala, né? Já falei 1000 vezes, a criança não me escuta. Falei, será que o problema tá na criança ou na sua fala, né? Se você tá falando 1000 vezes a mesma coisa, da mesma forma, e ela não escutou, será que você não tem que adequar a tua linguagem para aquela criança? Porque é isso. O cérebro da criança tá lá se desenvolvendo. A criança não tem recursos ainda para conseguir fazer as coisas do jeito que nós queremos. E quem disse que o jeito que nós queremos é o mais adequado para aquela fase do desenvolvimento? Quem disse que a gente só não está replicando coisas que nossos pais, nossos avós, gerações anteriores faziam? Muitas vezes tem exigências que não são compatíveis com uma criança pequena. Sei lá, você querer que uma criança pequena de 2 anos fique 1 hora sentada, quieta, numa atividade que você quer. Pro corpinho dela, para essa fase é muito difícil. A gente vai ter que pensar em estratégias e recursos para essa criança colaborar dentro do que é necessário, mas lembrando dos limites, pela idade, pela maturidade cerebral, que muitas vezes ela não vai dar conta.
A gente vai falar mais sobre birras e tudo mais, mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu queria entrar em um outro ponto, que é a maternidade neurodivergente, tá? Então, a gente falou até aqui que, realmente, para todas as mulheres, a maternidade, ela é um desafio, independente, né, dessa mulher ser neurodivergente ou não. Mas, muitas mulheres neurodivergentes, primeiro, vamos por tópicos aqui, né? Primeiro, ela não sabe que ela é neurodivergente. Então, ela vai encarar essa maternidade de uma forma diferente da mulher que tem um desenvolvimento típico ali. E também diferente de quando você já sabe que você tem uma neurodivergência. Né? E, então, como que é essa mulher também... Vamos por partes, então. Para essa mulher neurodivergente, mas que ela não sabe ainda que ela é, né? Quais os pontos, assim, que as mulheres, você consegue identificar quando chega no seu consultório, peraí, acho que pode ser que você esteja sentindo tão intensamente tudo isso porque tem uma outra questão ali por trás. Eu costumo investigar muito, ter um olhar muito atento, justamente por todo o neurofuncionamento, né, das minhas pacientes, das mães. E então, assim, muitas a gente vai fechar o diagnóstico nesse processo, né? Durante a maternidade, que a gente começa algumas coisas a chamar a atenção. Então, assim, muitas mães vão atrás de se olhar, se investigar quando estão no processo de investigação dos filhos. Que elas vão me trazendo e eu vou, né, fazendo um raciocínio guiado ali com elas, mas peraí, teu filho é assim, mas você não funciona assim também? E a gente vai chegando nisso. Mas assim, às vezes até quando não tem uma criança neurodivergente, os relatos dessa mãe, as queixas, então eu sempre tenho um olhar muito grande, sei lá, pela parte sensorial. Ela começa a me trazer, então assim, aquele choro da criança incomoda. Normal, toda mãe se incomoda. Mas às vezes isso traz um incômodo tão grande, traz um desconforto. Ela passa muitas horas incomodada, angustiada, aquilo tem outras repercussões, vem dor de cabeça, e a gente vai começando a olhar para outros sinais. Então eu faço sempre uma investigação muito ativa dessa mãe para ver se aquilo que, assim, eu brinco que a maternidade é a coisa mais maravilhosa do mundo, você ter uma criança em casa, mas para uma pessoa neurodivergente é uma explosão sensorial. É barulho, é choro, é grito, é uma desorganização da casa. Então, isso tudo a gente vai ter que avaliar o grau de sofrimento, que é aquela coisa da maternidade, que seria o normal de uma criança trazer, né, como eu falei, de desorganização, tudo, mas até que ponto isso impacta nessa mãe e traz sofrimento. Peraí, tá trazendo sofrimento. Vamos olhar mais isso. E aí, geralmente, a gente vai investigar para essa vida antes da maternidade. Então, peraí, mas desde criança eu era assim, opa, vamos lá. Então, muitas vezes, a maternidade, ela vem como a pontinha do iceberg para aquilo, né, chamar muito atenção e a gente poder investigar mais a fundo e realmente chegar, muitas vezes, em fechar um diagnóstico, que eu falo que é muito libertador. Muitas pessoas, mas para que ir atrás de um diagnóstico tardio? Eu, como atendo adultas, né, mães, eu só faço diagnósticos tardios, eu não vou avaliar a criança. Mas o que eu percebo na prática clínica, o que minhas pacientes trazem, é que você se compreender, você entender, peraí, mas eu funciono assim porque eu tenho TDAH, porque eu sou autista, você entender esse funcionamento traz uma sensação de segurança para você. Então, peraí, não é que eu sou esquisita, não é que eu nunca me encaixei em nada, é que meu cérebro funciona desse jeito. Isso traz um empoderamento para essa mulher, isso traz buscas assertivas e adequadas de estratégias para lidar. Então, tem mães que eu coloco, né, tem uma questão sensorial lá do barulho da criança. Então, na hora que a tua criança tá gritando muito alguma coisa, você vai colocar o teu abafador. E você vai verbalizar para a criança, tá tudo bem você se expressar, mas a mamãe não dá conta. Senão eu vou me desregular junto com você. Então eu vou me dar essa proteção, eu vou me dar eu vou me acolher na minha necessidade. Então você entender o seu neurofuncionamento traz para essa mulher estratégias para lidar melhor com o filho, com a desregulação do seu filho, sem ela se desregular junto,
Senão fica aquele caos. A criança tá ali gritando, se jogando no chão. A mãe tá aqui gritando porque ela também tá incomodada com o barulho, com toda aquela situação. Então, o diagnóstico, o reconhecimento do seu funcionamento te permite isso. Às vezes vai lá fazer terapia, vai buscar uma terapia ocupacional com integração sensorial, vai usar, como eu falei, estratégias, um abafador, vai se isolar, vai ficar um pouquinho num lugar mais tranquilo para depois voltar em cena. Então eu acho que traz esse lugar de realmente respeito pelo seu funcionamento. Falando das questões sensoriais, né, eu acho que deve ser o que mais pega no sentido... Tirando também lidar com situações ali que a gente vai entrar depois de birras, de comportamentos, assim, mas assim, a questão sensorial, né? Se for pensar, desde a gestação, né? Porque teu corpo tá mudando, você tá sentindo tudo diferente no seu corpo. Aí depois a gente tem uma questão do choro, aí a gente tem a questão da amamentação, que tem um contato que muitas vezes para essa mãe vai ser muito intenso. A amamentação, eu falo que já eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Não tô dizendo que seja para todas, mas para a maioria das mulheres é uma questão que não é só colocar o bebê ali e mamar, né? Tipo, que é romantizado que também, é romantizado, né? Que você acha que colocou ali fotos lindas. Que às vezes dá vontade de você, tipo, né, que você tá sentindo tanta dor, tá sendo tão cômodo, que é tipo, você fica em choque ali, né? O que eu faço, assim? Então, acho que a gente podia falar um pouquinho dessa questão sensorial para essa mulher, desde essa gestação ali, né? Nesse momento da amamentação, daí do choro. Esse ponto da gestação é muito interessante, porque, assim, a mãe neurodivergente, quando a gente fala, né, neurodivergências, a gente abrange muita coisa. Uhum. Então, mesmo se a gente pegar uma pessoa autista, é um espectro. Então, cada uma vai sentir de um jeito, vai ter uma vivência de um jeito. E para muitas mães, como você falou, a questão da gravidez é algo desconfortável. Você sentir o seu corpo, você sentir alguém mexendo ali dentro. Então tem mães que não têm essa conexão. Amam estar grávidas, conversar com a barriga. Tem mães que precisam de coisas um pouco mais concretas. Como é que eu vou falar com alguém que não está nem me vendo aqui? Eu não estou vendo, eu não conheço. Então eu tenho muitas mães que trazem um sofrimento disso, porque a sociedade cobra. Você tem que estar feliz, plena, sorrindo com a sua barriga, fazendo fotos de gestante. E tem mães que não vão ter esse conforto. Tem mães que vão estar incomodadas. Assim, eu tenho mães que trazem assim... Eu odeio estar grávida. Eu amo meu filho, mas eu odiei estar grávida. Uhum. Era uma sensação de ter um parasita, uma coisa ali no meu corpo que não era... E não era, né? Não é você. Tem um outro ser humano ali. Então, assim, outras mães são mais ok. Elas sentem... tem mães que sentem muito... tem uma sensibilidade muito grande, né? Sente o bebê mexer, isso traz um desconforto. Mas eu acho importante trazer isso. Esse olhar de não julgar aquela mãe que não gosta... que não se sente tão bem grávida, que tem uma certa estranheza com isso. Que isso faz parte, né? De acordo com cada pessoa. E até antes da amamentação, né? Pensar a questão do parto. Para algumas mulheres, o parto natural, vaginal, ele traz uma sensação de desespero. Eu senti aquelas dores, alguém saindo. Tem pessoas que têm uma sensibilidade à dor aumentada. E o parto é um evento doloroso, muito doloroso. Tem pacientes que têm um desespero só de pensar em parir. Então, às vezes, a gente tem que pensar, né? Tem aquela pressão, às vezes, você tem que ter o parto natural. Será que para aquela mulher aquilo é mais indicado? Eu acho que sempre a gente tem que olhar para a nossa paciente. Às vezes, você respeitar aquele desejo, aquela condição sensorial dela mesmo, pode fazer muito sentido. E não, né, mais uma vez, julgar, não, mas você tem que amar estar grávida, você tem que parir naturalmente, né, esses tem que são muito pesados para nós. E se pensar em mães neurodivergentes, são mais pesados ainda. E daí, claro, né, vem a amamentação, como você falou, que não é um processo fácil. Eu falo que assim, amamentar não é natural. Natural é produzir leite, nós somos mamíferos. Mas o amamentar envolve uma série de questões, é a pega da criança, é a tua posição, é você estar relaxada, porque se você estiver muito ansiosa vai impactar a produção do teu leite. Então não é um processo fácil. Eu tenho até às vezes uma certa
um certo desconforto com essas campanhas de amamentação, que eu falei que sempre colocam aquelas mulheres divas, plenas, com aquele vento, cabelo, e sorrindo, amamentando. E não é assim, gente. A mãe, pra maioria, né? Claro, tem mães que são abençoadas, colocam lá a criança, mama um bezerrinho. Mas para muitas vai doer, vai machucar. Eu tive fissura, tive que fazer laser. Então, assim, não é um processo aprendido por nós e pela criança. E que sim, envolve uma parte do nosso corpo, envolve uma doação, porque você está ali com o teu seio disponível para aquela criança, tá fazendo livre demanda, está disponível para a fome, para a necessidade daquele serzinho ali. E muitas vezes traz desconforto. Traz desconforto, mesmo que já esteja tudo arrumado, a pega, tudo, mas tem mulheres que não têm um prazer em amamentar. E tem um outro ponto que eu acho importante trazer, que muitas mulheres não falam por vergonha, pela questão do julgamento. Tem mulheres, a gente tem que pensar que o seio da mulher é uma zona erógena. Tem mulheres que têm prazer ao amamentar. E elas não falam disso, assim, um prazer que beira o que ela tem sexualmente. E aquilo assim, meu Deus, você não pode falar isso, que a mãe é aquela coisa pura, casta. Então, imagina, então, tem mulheres que me trazem, assim, eu desmamei meu filho já um pouco maior, porque não era uma coisa confortável que eu queria estar sentindo, mas me dava um certo prazer. Tem mulheres que têm. Então a gente tem que normalizar isso, que a gente tem que pensar que a gente está falando do nosso corpo, da nossa pele, e que não são coisas que a gente tem controle. Se você vai sentir dor, se você vai sentir prazer, se você vai sentir uma certa repulsa. Tem mulheres que começam a ter um desconforto tão grande e que realmente não dão conta disso. Então eu sempre falo, enquanto psiquiatra, eu sou muito pró-amamentação. Eu falo que a decisão do desmame, ela envolve duas pessoas, a mãe e o bebê, e a criança. E eu sempre vou ali fazer o máximo, adaptar medicações, tudo que sejam compatíveis com essa amamentação. Mas tem casos que a gente vai precisar orientar essa mulher para o desmame, que ela está sofrendo tanto, ela está amamentando ali por uma pressão social, porque tem que amamentar até 2 anos, tem que fazer livre demanda, mas emocionalmente, fisicamente ela não consegue. Então às vezes a gente vai conversar, olha, será que precisa continuar nesse sofrimento tanto? Então é muito esse olhar individualizado e respeitando cada mulher. Uhum. A amamentação, eu acho que é bem isso, assim, ainda é... Eu lembro, quando eu tava grávida, todo comercial, todo cartaz era sempre de uma atriz famosa lá, bonita, linda, né, que sai linda na maternidade, e feliz, né? Tipo, então você se coloca naquilo, mas por que todo mundo consegue e eu não consigo? Vem uma cobrança até de... Que aí traz também acredito que para muitas mães, não só para as neurodivergentes, essa coisa de já comecei falhando, né? Já começa a vir a frustração ou a questão de não sou boa mãe porque não consegui ou amamentar ou não consegui fazer o parto X. Então já começa desde cedo ali essas cobranças que podem já gerar questões emocionais, né, Tássia? É a cartilha da mãe perfeita, né? Hoje em dia, com rede social, é muito cruel para as mães, porque elas já engravidam com um script que elas viram na internet, que acham que é o certo, e que elas têm que fazer aquilo. E cada coisa que elas não conseguem, porque assim, a maternidade é única, cada criança é única, cada mulher é única. Muitas coisas a gente não vai conseguir. Essa questão da maternidade, por exemplo, eu sempre tive o sonho de fazer, amamentar em livre demanda, fazer o desmame guiado pela criança, no tempo da criança. Eu consegui amamentar 2 meses, que eu, por questões anatômicas, tudo, não dava. E foi uma coisa que eu tive que lidar e tá tudo bem. Claro, sofri, não foi, 6 anos depois é fácil falar, mas foi um sofrimento para mim, foi um luto. Como assim? Não vou aumentar o que eu sonhei? Que eu desejei de estar ali com minha filha maiorzinha ainda, mamando, e nós temos idealizações, e essas idealizações a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes elas nos adoecem. Então assim, vou fazer livre demanda, vou aumentar até X tempos, não vou da chupeta, não vou da mamadeira, aí tá, essa criança não tá ganhando peso, não tá bem, mas você tem as suas crenças, eu não posso dar chupeta. Imagina, a cartilha da mãe perfeita diz que eu não posso, tem que ser livre demanda, eu vou regular a criança no meu peito. Mas sei lá, aquela criança não quer o teu peito para se regular.
mas ela tem uma necessidade de sucção. E daí você fica naquele conflito, não, mas eu não posso, porque o certo é não dar. Porque você coloca essas crenças e isso vai trazendo... Se a gente pensa uma mãe neurodivergente, com uma rigidez cognitiva, pense como é muito mais difícil para ela flexibilizar aquelas regras que ela se colocou, né, da mãe perfeita. Então isso é muito complicado, isso traz um peso muito grande. Por isso que é tão importante, às vezes, esse suporte emocional, essa mãe estar em terapia, né, essa mãe ter amigas que não a julguem, mas coloquem, tá tudo bem, você está fazendo o teu melhor, se precisar da chupeta, dei. Né? É esse olhar de estamos sempre fazendo o nosso melhor possível. Muitas vezes o nosso melhor possível não é o que está nos manuais, porque a nossa criança não é aquela que estava ali no estudo. A nossa criança é única, a gente sabe a necessidade dela. E eu sempre falo para a mãe, não existe especialista maior no teu filho do que você. Não existe. A gente está ali 24 horas com aquela criança. A mãe conhece qual é o choro de fome, qual é o choro de cólica, qual é. Então, assim, se você sente que não tem, já tentou tudo do jeitinho que você queria, idealizou e não deu, tá bom? Vamos flexibilizar. E às vezes, como eu falei, para essa mãe vai ser um desafio, mas ela vai ter que trabalhar essa flexibilização para ela sofrer menos, para a maternidade dela ser menos pesada emocionalmente, né? Você falou, agora entrar mais especificamente nas mães autistas mesmo, né? Então, mulher que é autista também. Por não que seja uma regra, tá? Que a gente sempre fala, cada autista é único, mas na grande maioria das vezes, essa mulher autista, ela não tem uma rede de amigos tão grande, então ela já é uma pessoa que tem uma rede ali de, vamos falar, uma rede de apoio muito menor, né? E às vezes ela também não vai ter uma leitura realmente do que está acontecendo naquele momento com a criança, né? E que ela consiga dizer, eu estou precisando de ajuda. Ou para quem ela vai recorrer nesse momento. A gente sempre fala que, de um modo geral, a maternidade parece que te traz uma solidão muito grande. Mas a impressão é que quando você é autista, você não tem uma real noção do que realmente está acontecendo ali, né? De leitura do quadro todo, assim. Então, eu preciso pedir ajuda. Sim. Mas quem que é a minha rede de apoio? A minha rede de apoio, até a minha rede de suporte, enquanto eu, pessoa autista, que também vou precisar de uma rede de suporte. Para mim, não só para o bebê, né? Perfeito. É bem isso, né? A gente fala muito, você ter rede de apoio, pedir ajuda, mas às vezes essa mulher ela não vai nem perceber que ela está precisando pedir ajuda. Porque ela está imersa naquilo ali. Eu sempre falo, né? Vamos pegar o cenário ideal, que tem um companheiro, tem um pai presente ali. Essa figura é muito importante não só nos cuidados com o bebê, com a criança, mas realmente dar esse suporte e olhar para essa mulher. Porque muitas vezes ela não vai estar percebendo que ela está se afundando ali, não está se cuidando. Então, muitas vezes, muitos autistas têm até uma dificuldade de interocepção. Então, para você sentir que está com sede, se alimentar, é muito fácil essa mãe passar um dia sem comer e sem tomar água. Porque ela já tem uma coisa, o organismo dela ela não sente tanto isso, tá ali imersa na maternidade. Então, ter essa pessoa, né, como eu falei, o marido, se ela conseguir ter uma mãe, uma sogra, alguém ali mais próxima, e eu falo não só no que tange aos cuidados do bebê, mas dela. Olha, levar uma marmita, estar atenta, quando é possível, quando se tem condições, a rede de apoio paga, ter alguém para cuidar da casa, ou mesmo te ajudar com a criança, é uma pessoa que está ali atenta ao ambiente. E pode te ajudar nessa tua regulação, né, da mãe. Então, a gente tem que pensar que ter alguém atento a essa mulher ajuda muito para ela sozinha perceber, estou precisando de ajuda. E mesmo, como eu falei, mesmo mães neurotípicas, às vezes não vão conseguir perceber, porque a maternidade, ela é avassaladora. É aquela máxima, né, que os dias são muito longos e os meses passam voando. O dia de 24 horas de uma mãe de um recém-nascido tem muito mais, porque você está o tempo inteiro, você fazendo alguma coisa pelaquela criança. E o pouco daí vem, quando a criança dormir, durma. Se essa mãe não tem uma pessoa para cozinhar, não tem quem que vai fazer as coisas da casa?
Quem que vai fazer o mínimo uma comida para ela? Então, assim, eu sempre oriento, né, tentar ter alguém de apoio, eleja alguém de apoio, um familiar, alguém que esteja na rotina com você, para poder te ajudar nessa percepção, que como a autopercepção vai estar um pouco mais fraca, então essa percepção externa ajuda. E muitas vezes as pacientes chegam até mim porque o marido, porque a mãe, porque olha, você não está bem. Esse teu cansaço, o tanto que você tá chorando, o tanto que você não tá dando conta nem de você, não tá normal. Então, essa pessoa, né, quando é possível, eu falei, a gente tem cenários, a gente tem mães solo, mães autistas solo, que não tem mesmo ninguém ali perto. A gente vai ter que, como profissional, junto com ela, tentar tecer isso. Peraí, né, você tem uma vizinha? Vamos lá. A gente vai ajudar essa mãe a pensar em quem pode assumir esse papel de parceria ali junto com ela mesma. E nesse caso, falando ainda da mãe neurodivergente, que talvez não saiba, né, que ainda não saiba o que é neurodivergente, é muito confundido também esses sintomas que ela sente, né, tipo, pode ser sensoriais, ou que são relacionados à neurodivergência, tá? Mas eles são confundidos aí nesse momento com uma depressão pós-parto, no sentido de que, então, para essa mãe é difícil desconectar com algumas questões com a criança. Ou o barulho está insuportável, algumas coisas, tipo, trocar a criança é muito desagradável. Então, assim, é confundido também por esses familiares, pelas pessoas em volta que não entendem ali que é uma depressão. E eu falaria mais. Sim, é muito confundido. E pior de tudo, é muito confundido com puerpério. Me incomoda muito a ideia de que puerpério é sofrimento. Então tem mães que não, mas é assim, eu tô no puerpério. É pesado mesmo. E eu falo, gente, puerpério é essa fase, né? É uma passagem de você estar ali se redescobrindo, você não é a sua nova versão, mas você também não é mais aquela mulher que você era antes de ter filho, mas não é para ser sofrimento. Então, muitas vezes, essa mulher está doente, sim, ela vai precisar de ajuda, seja terapia, seja medicamento, mas ela muitas vezes demora para buscar essa ajuda porque colocam tudo na conta do puerpério. E quando essa mulher chega num tratamento, num profissional de saúde, é muito importante ter esse olhar, investigar a neurodivergência. Porque sim, muitas vezes você vai num olhar raso, né? Ela tá mais triste e tal, tá depressiva. E dá um medicamento. E se você não investigar isso, e como eu falei, não apenas aquele momento, mas a gente olhar toda a trajetória dessa mulher, olhar para a infância dela, você às vezes passa batido, você não fecha um diagnóstico e não adianta, aquilo que você não tem conhecimento, você não diagnostica, muitas vezes. Porque, infelizmente, Kelly, é muito novo o tanto que a gente estuda e fala sobre neurodivergências. Eu que tenho quase 16 anos de formada, né? Na residência a gente praticamente não tinha nada sobre isso. Então, o conhecimento que a gente vai tendo é indo atrás, estudando, fazendo cursos, lendo artigos. Mas se aquele profissional não vai buscar isso, muitas vezes ele não vai identificar. É depressão pós-parto mesmo. Você fica ali no raso. Então, precisa ter essa investigação ativa. Eu falo que o psiquiatra, né? A gente tem que ter sempre aquela coisa meio investigadora. Então, assim, tá, beleza, é isso. Mas e o que mais? Vamos entrar mais. Tem paciente que chega assim, não sei o que eu falo, eu não sei o que eu falo para psiquiatra, para psicólogo. Eu falei, fala tudo. Eu vou pegar a informação que é importante aqui, vou desenhando, vou costurando, fala o máximo que você puder. Porque quanto mais essa paciente me traz, mais eu posso entendê-la. Eu falei, não só entender ali o sintoma raso que está aparecendo, mas entender a fundo, peraí, mas, né, desde quando isso vem? Às vezes a pessoa vem, uma depressão pós-parto. Opa, eu investiguei, ela já teve vários episódios ao longo da vida que foram maltratados, não foram diagnosticados, e tinha sempre alguma sobrecarga ali, emocional, sensorial junto. Então a gente precisa investigar essa mulher, senão muitas vezes ela vai ser não diagnosticada e não tratada adequadamente.
Porque aí também a maioria das pessoas adultas que vem recebendo o diagnóstico, e acho que é uma questão de 10 anos para cá mesmo que tem se falado mais, né, sobre neurodivergências, essa pessoa geralmente vai receber o diagnóstico quando está fazendo a investigação do filho, como a gente falou ali. Então, eu começo a investigar meu filho e vou começando a me identificar também, e aí, ou o médico já, né, quem está avaliando ali já fala, acho que é bom você também dar uma olhadinha e tal. Mas geralmente se descobre neste momento, pós-diagnóstico dos filhos. Só que aqui a gente está falando dessa mãe que já está com sintomas antes do filho ter sintomas, né? De apresentar os sintomas. Se a gente for pensar em uma criança TDAH, ela vai ser diagnosticada lá pelos 6 anos, 5, 6, 7 anos de idade, né? A média, assim. O autismo, a média é lá por 2, 3 anos, que é a realidade que a gente tem. Então, e mesmo a gente não está falando aqui também agora, mas a condição de superdotação também, que tem muitas questões sensoriais. Então, essa mãe, ela pode já ser diagnosticada antes mesmo do filho, né? Nesse caso aqui que a gente está conversando. E deveria, quando a gente tem esse olhar, porque assim, se você pensar nessa mãe que está ali no comecinho, né? Com um bebê pequeno, que não tem... nem deu tempo de olhar nada sobre o bebê, de aparecer nada. Mas a gente já começa a ter um olhar e pensar mesmo no diagnóstico, numa investigação. Pensa em quanto sofrimento você vai poupar dessa mulher chegando lá mais pra frente, na fase mais difícil, em outras fases desafiadoras, porque ela já está orientada, ela já se conhece, ela já se respeita. Então, esse olhar, esse cenário de você conseguir... Eu sempre falo, quanto antes você diagnostica, é melhor, sempre. Você dá mais qualidade de vida para essa pessoa. Mas tudo bem, passou batido e tal, vai lá quando a criança lá com seus 5, 6 anos está fazendo uma avaliação e a mãe vai chamar atenção. Ótimo, isso é melhor do que nada. É melhor do que esperar mais 10 anos. Mas o quanto antes a gente consegue... tem muita gente que critica, né, a questão, hoje em dia tem um excesso de diagnósticos, todo mundo Na verdade, a gente tem uma série de pacientes que não foram diagnosticados a vida inteira. Está aparecendo uma série de diagnóstico agora porque eu falei, a gente está com capacidade técnica de identificar esses pacientes agora. Em sua grande maioria, claro, deve ter um caso que outro, alguma coisa assim. Mas falando da minha prática clínica, a grande maioria que a gente investiga, ou que a pessoa tem uma suspeita, geralmente tem alguma questão. Então, esse olhar, pensando nessa mãe, nessa mulher, o quanto antes tem alguma suspeita, ela ir atrás, é ótimo para ela, é ótimo para o filho dela, ter uma mãe com uma melhor regulação emocional, ter uma mãe que respeita o seu neurofuncionamento. Pensa o quanto ganha nessa relação mãe e filho. O quanto essa mulher vai ser mais tranquila, mais regulada, vai ter mais capacidade de lidar com as situações críticas ali da maternidade. E até porque a gente está falando de diagnósticos tardios, geralmente os diagnósticos tardios que a gente tem hoje são de pessoas que estão ali no nível 1 de suporte, né? A maioria do nível 1 de suporte. Ou um TDAH, que daí você sempre levou um monte de estigma durante a vida, que você é realmente atrapalhada, é preguiçosa, um monte de coisas nesse sentido, mas que antigamente era só faz parte da personalidade da criança e acabou. Então essa mulher, ela já tinha tudo isso, só que aí neste momento da maternidade intensifica-se muito mais, porque a demanda é muito maior, né? Sim. Então, quando a gente realmente, essa coisa de o autismo está na moda, agora todo mundo é TDAH. Claro, eu sempre falo, né, que você tem que ir num bom profissional e não pode levar em consideração que você viu um vídeo lá na internet com tantos sinais, fechei isso, agora eu sou TDAH. Não é isso, né? Tem que ser uma coisa bem criteriosa. Mas toda essa galera não foi diagnosticada lá atrás, então é óbvio que agora você tem recursos para diagnosticar, né? E vai parecer que tem muito, mas na verdade é isso. São pessoas que ninguém viu. São pessoas que passaram batida a vida inteira. E tem uma grande questão ainda, né? Como você falou, esses adultos, a maioria autistas nível 1 de suporte, que passaram batido a vida. E quando a gente tem a dupla excepcionalidade de um autista com altas habilidades, ou pelo menos uma inteligência superior ali, é muito mais difícil. Porque essa pessoa, desde muito cedo, ela aprendeu
ela nem percebe que ela está camuflando. Então, o que eu tenho de mulheres adultas que, assim, a gente vai começar a investigar e elas não têm crítica, né? Não, mas não, é meu funcionamento, é normal. Daí a gente vai investigando e daí você vai percebendo que tinha muito masking ali, tinha muita coisa. E como ela, né, tem uma inteligência, ela consegue fazer aquilo com uma facilidade, então é muito mais difícil de pegar. A gente tem que ter realmente... você tem que querer investigar, senão passa batido. Porque foi uma pessoa que foi funcional, ninguém viu que no final do dia ela chegava exausta. A bateria social dela estava no fim, mas ela estava ali super produtiva e pessoas, às vezes, em profissões expostas, que se comunicam... Não, mas imagina, não é autista, a pessoa se comunica super bem. E isso, muitas vezes, tinha esse esforço e que só quando você vai investigar muito criteriosamente você vê, não, mas peraí, ela não estava super bem. Ela estava ali camuflando. Você falou, né, vai chegar no final do dia e a pessoa tá exausta, né? Na maternidade em si, a gente chega no dia já exausta, né? Mas aí tem essa questão da sobrecarga que no autismo, principalmente, a gente vê muito. Então, você faz algo e depois você parece que todas as suas energias ficaram, né? E como conseguir aí você aliar? Você tem que cuidar de um bebê. Mas você tá esgotada mesmo. Esgotada, assim, tipo... E entra muito aí essa questão desse planejamento. Porque, assim, essa mulher vai estar com essa bateria esgotadíssima, porque uma criança demanda, e se a gente pensar em realidade com mais de um filho, idades diferentes, demandas diferentes, muitas vezes a gente vai ter que se valer escolinhas, creches, se possível babá, se possível alguém, para você dividir mesmo, né? Eu muitas vezes, e pensando na pessoa autista, ela vai ter dificuldade até de planejar isso. Porque, como a gente falou, ela tem uma percepção às vezes mais baixa, então ela vê que não tá bom, mas ela não tá entendendo o que ela precisa mudar. E sentar junto e ajudá-la a planejar, olha só, peraí, esse filho aqui, será que não dá para ficar integral na escola? Será que ajudá-la nisso vai fazer com que ela chegue nesse final do dia menos exausta? Muitas vezes é questão de trabalho. Então, peraí, será que o teu trabalho tem a opção da gente colocar em teletrabalho? Será que tá em casa não vai ser mais fácil? Muitas vezes a gente, enquanto psiquiatra, eu solicito isso. A gente coloca a mudança para teletrabalho, a gente vai tentar adaptar. O que a gente tem mais de adaptação no teu ambiente laboral, que não está sendo feita adequadamente? Então, tudo isso vai ajudar essa mulher a maternar de forma mais leve e conseguir estar dentro do possível, dentro das possibilidades, bem, para dar conta do trabalho, filhos, casa, enfim. Mas esse olhar de estruturar, de planejar é muito importante. E às vezes, sim, vai ter que ter alguém ali, o psiquiatra, o psicólogo, para pegar na mão e ajudar. Vamos lá, o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer para melhorar? Porque muitas vezes, sozinha, ela não vai dar conta de estruturar isso. E se a gente for ver as estatísticas, a grande maioria das mulheres, dos casais, eles que são neurodivergentes, se a mulher é neurodivergente, geralmente você vai se relacionar com uma pessoa que também é neurodivergente. Não é a regra. Mas, boa parte, acontece isso. Porque a gente acaba se relacionando com quem a gente se identifica, com quem entende a gente, né? Sim. E aí, se esse parceiro também é neurodivergente, vai ser um caos ainda maior, né? Sim. Geralmente. Porque daí, às vezes, nenhum dos dois ainda sabem. E lidar com situações é difícil para um e para o outro. E daí, entender isso, geralmente pode até gerar ali brigas e desentendimentos. Aumentar os conflitos. Os conflitos. Eu sempre falo, e daí, independente da neurodivergência, os dois, o pai, a mãe, os parceiros, precisam estar com a terapia em dia. Especialmente quando nasce a criança. E muitas vezes que ele vai precisar até um olhar, seja uma terapia de casal, seja uma terapia de orientação parental, para ajudar essa família, sabe, aquele olhar de fora que enxerga essa dinâmica e consegue trazer pontos para esses novos pais, né?
Então, é muito importante, eu falo, gente, pedir ajuda. Nesse sentido, assim, peraí, quem que pode me ajudar? Que profissional? A gente não tem que dar conta de tudo sozinho. E quando tem a questão, né, dessa dificuldade dos dois parceiros, mais ainda, às vezes, esse olhar externo vai ser importante para ajudar nessa rotina, nesse gerenciamento. Né? Que a gente tem que pensar a casa com filhos é como uma grande empresa. Você tem que estar... aquilo tem que estar tudo muito bem orquestrado para estar funcionando. Então, às vezes, sim, esse olhar da pessoa de fora, do profissional, vai ajudar esses pais a trazerem um pouco mais de equilíbrio nisso. Agora, tá, eu queria falar um pouquinho específico da mãe superdotada, tá? Essa mãe, ela vai ter uma autocobrança com relação a ela mesma, assim, de eu tenho que ser perfeita, porque, né, eu já tenho uma autocobrança que vem das altas habilidades ali. Também de se sentir ao mesmo tempo, poxa, eu queria estar fazendo mais em outros campos e não só me dedicando à maternidade. Então também traz a frustração dessa pessoa enquanto profissional que quer utilizar ali a sua superdotação e tal. Então você também nota esses conflitos muito grandes com a pessoa superdotada? Sim, muitas vezes, né, como você falou, ela vai querer usar, essa mãe vai querer usar toda a sua potencialidade, a sua criatividade, e pelo menos em algum momento inicial da maternidade, ela não vai dar, assim, a gente nunca vai dar conta de tudo. Mas, conforme os filhos vão crescendo, esse equilíbrio fica um pouquinho mais fácil, né, de equilibrar os pratinhos. Mas, inicialmente, naquela fase muito inicial ali do nascimento, essa mãe vai estar mais dedicada ao filho, quase sempre. E muitas dessas mães, ali já é um sofrimento. De, não estou podendo trabalhar, não estou conseguindo ver meus e-mails, não estou dando conta de tudo que eu queria. E a autocobrança, geralmente, pessoas com altas habilidades, superdotação, têm um nível de perfeccionismo muito grande e uma autoexigência muito grande. Então, ela, por melhor que ela esteja executando ali o seu maternar, tudo, sempre ela vai ver o que ela não fez. Aquela coisinha ali, ó, tá vendo? Eu não tô sendo perfeita. Porque o padrão que o cérebro dela é acostumado a fazer é sempre o mais aprofundado e o melhor de tudo. Então, aquela falha, né? Poxa, meu filho não tá dormindo o tanto que eu achava que ele devia à noite. O que eu tô fazendo de errado? Ela não vai pensar que é o organismo da criança adaptando fisiologicamente o sono. Então, ela vai pegar, ela vai estudar. Essa mãe chega pra mim, ela fez todos os cursos, ela leu tudo, ela sabe toda a questão de quando vai começar a melatonina da criança e tal, e como que o filho dela ainda não tá dormindo. Onde que eu falhei? É uma mãe muito mais autocentrada no sentido de querer encontrar nela a solução para tudo. E eu sempre trago, a maternidade é a coisa que vem mais para tirar a gente desse centro de controle. Então, geralmente, essa mãe precisa muito estar em terapia para lidar com isso. Porque senão ela vai chegar todo dia frustrada de que ela foi uma porcaria, de que ela não fez bem, sendo que ela fez muitas vezes mais que a média. Sendo que muitas vezes ela já voltou ao trabalho mais cedo, está conciliando o trabalho, mas como ela não está no que ela acreditava que ela deveria estar, ela está se cobrando. E muitas vezes essa mulher deprime. Porque ela está com tanto sofrimento, com tanta autocobrança, e ela vai... esse humor dela pode decair. E vem também uma questão de... Porque a gente quer dar conta... A pessoa superdotada, ela vai querer dar conta, digamos, de uma demanda do trabalho, ou de alguma coisa que ela está pesquisando e tal. Só que ela não tem mais o mesmo tempo que ela tinha antes. Porque não tem mais aquela questão de posso agora ficar as horas intermináveis do meu dia ali só em função disso. Agora eu tenho que dividir. Então, também aprender que você tem que separar, né? Que tem um momento para você trabalhar, um momento para você cuidar do seu filho. Entra em choque também. Total. E eu falo muito, né? Então, geralmente, essa pessoa ali que tem essa velocidade de processamento rápida, que faz muita coisa, ela sempre deu conta de fazer muita coisa.
Mas aí chega a maternidade e vem desorganizar isso. Vem essa frustração. Mas ela continua se cobrando e tentando dar conta de tudo, como você falou. Ela vai dormir menos, porque daí quando a criança dormir, ela vai querer estudar alguma coisa que ela queria, ela vai querer fazer, ou alguma leitura, alguma coisa que ela está muito com uma atenção maior naquele momento. Eu geralmente trago assim, ok, você dá conta de fazer muita coisa, você precisa? Será que nesse momento você precisa? Porque a gente, né, a mulher é já acostumada a ser multitasking, a fazer, e muitas vezes se orgulha, faço 5 coisas ao mesmo tempo. Mas a gente precisa, que preço da nossa saúde mental a gente paga? Então, muitas vezes, com a mãe superdotada, o trabalho é muito mais, peraí, vamos pegar aqui tudo que você faz. Vamos tentar escolher aqui 2 coisas para focar, né? Teu filho em um ponto ali da carreira, porque essa mulher geralmente é tão intensa e tudo. Ela vai fazer atividade física, ela não vai querer ali treinar 1 horinha. Ela quer treinar, para maratona. Porque a autocobrança dela sempre quer colocá-la no limite. Então, muitas vezes, a gente tem que tentar trabalhar. Agora você não vai conseguir. Tem um outro ponto que eu lembrei ainda, a questão o nosso cérebro muda na gravidez, depois, né, da maternidade. Então, essa mulher que às vezes se orgulhava da sua inteligência, da sua memória, tudo, ela se vê num lugar, peraí, eu não tô lembrando mais das palavras. Virei mãe e agora meu cérebro não é mais o mesmo. E não é mesmo. São adaptações fisiológicas que a natureza muito sábia faz para a gente poder centrar nos cuidados. Então a gente aumenta a nossa parte de empatia, de conexão com o outro, mas algumas outras partes vão ficar menos expressivas, né? Vão estar aparecendo menos. Então você trabalhar com essa mulher assim, calma, você não tá burra, você não é, você está assim nesse momento que o teu cérebro está se remodelando. Mas às vezes foi um sofrimento enorme para essa mulher. Perceber que ela não dá mais conta, que ela não lembra mais as coisas como ela fazia antes da maternidade. E aí, vamos aproveitar o gancho de ela não lembra mais, vamos entrar na mãe TDAH, né? Que eu falo que também deve... porque aumenta demais as demandas. E essa pessoa que é TDAH, que já é uma pessoa que muitas vezes é desatenta, que é muito hiperativa, ela também vai entrar em choque com um monte de questões e ela vai ter que acrescentar na rotina dela muitas tarefas, muitas demandas. Então, tarefas bem básicas, né? Eu tenho que mandar o lanche para a escola, eu tenho que ler a agenda todo dia, eu tenho que levar o filho tal hora e tal hora. Então, essa organização para uma pessoa TDAH também exige demais dela. É muito complexa. Eu até vi recentemente num congresso falando sobre quando, né, os filhos têm TDAH e as mães também. E que sempre é primordial iniciar o tratamento da mãe. Porque essa mãe TDAH não tratada, ela não vai dar conta de tratar o filho. Ela não vai levar o filho nas terapias certo, ela vai esquecer, ela não vai dar o remédio dele todo dia. Então, essa mãe precisa estar tratada e vai ver se ela tem necessidade de medicação, ajustar essa medicação dela, fazer terapia, fazer uma reabilitação cognitiva ali, mas ela precisa estar tratada porque ela não vai dar conta e utilizar o máximo de recursos disponíveis para isso. Então, tem muita tarefa, né? Vai tudo para agenda. Não funciona na agenda virtual. Você vai fazer aqueles quadros de tarefa em casa. Você vai achar por qual forma é o melhor para essa mulher enxergar aquilo, né, as tarefas, alarme no celular, usar dispositivos como Alexa, o que vai funcionar? A gente tem que pensar nos recursos que temos hoje como estratégias. E a gente, para cada pessoa vai funcionar alguma coisa mais ou menos, mas ela vai precisar de muito recurso externo e está tratada. A gente pensar numa mãe com TDAH não tratada, e como eu falo, a não tratada não quer dizer necessariamente só tomando medicação, mas em todo esse processo. Eu tenho pacientes com TDAH que não necessariamente precisam de medicação, não se adaptam, mas tem todo esse olhar de organização.
Mas esse é um ponto muito importante, porque também muitas mulheres vão chegar com essa queixa na maternidade, né, não tinha um diagnóstico prévio de TDAH, e a gente vai investigar. Algumas sim realmente vão ter um quadro lá que passou batido, porque ela conseguiu compensando ao longo da vida, mas outras mulheres, elas estão apenas sobrecarregadas. Esse não lembrar das coisas é por muita tarefa, é por falta de divisão de carga mental. Então, essa mulher às vezes vai ter que sentar e a gente vê, peraí, o que o teu parceiro pode assumir? Porque ela esquece, mas ela tá fazendo tudo sozinha. Será que é só ela que tem que cuidar do lanche? E pensar também na rede, assim, grupos de mães da escola, às vezes as pessoas falam, é meio chato, mas isso pode ser útil para aquela coisa, uma lembrar a outra. Ali sempre tem aquela que é a mais organizada, então ela pode colocar ali no grupo, lembrar, não esquece. Então, assim, essas estratégias todas são muito válidas. Mas sim, essa mãe, se ela realmente tem um quadro, ela merece estar tratada para conseguir dar conta da sua maternidade, porque a maternidade já é pesada para todas. Mas se você tem uma questão ali atencional, você tem um déficit nisso, é muito mais difícil, muito mais desafiador. Porque tem as questões... No TDAH, as questões de funções executivas, elas são muito deficitárias, assim. Então, que são básicas, né? Para a pessoa conseguir cumprir uma tarefa que ela se propôs. Então, é aquela coisa. Eu começo a arrumar a cama, mas aí eu paro para levar a roupa no cesto, daí eu vou na cozinha e tiro uma coisa da mesa, quando você viu, você esqueceu que você estava arrumando a cama. E aí, com a criança, você já não pode esquecer coisas básicas. Sim, é que nem você falou, o simples lanche da escola. Só que o simples lanche da escola não é você lembrar na hora. Você tem que ver o que você vai fazer, pensar no cardápio, às vezes ir no mercado antes para comprar. Então, assim, envolve uma série de etapas desse planejamento, tomada de decisão. Tá, mas eu vou fazer um sanduíche, eu vou mandar fruta. E isso tudo parece simples, mas para quem tem dificuldade, é muito desgastante. Porque você tá ali o tempo inteiro pensando e muitas vezes a pessoa tem dificuldade em decidir. Mas o que é melhor? Qual fruta eu vou levar? E ela fica naquilo e traz, além da dificuldade de executar, traz o sofrimento. E lembrando, né, a gente tá falando um ponto que você colocou que é bem pertinente, assim, não é que você só passou a ter TDAH agora, né, gente? Porque a questão da memória é realmente uma coisa que pega muito na maternidade. Você já teve vários, é um transtorno de neurodesenvolvimento, então você já traz, só que provavelmente você foi se adaptando ou as pessoas foram dizendo, ela é muito desatenta, ou e você foi, né, tentando aquilo de novo, com a sua personalidade. Mas quando chega na maternidade, isso é um momento que demanda mais de você, assim como se a gente for pensar no TDAH lá na fase de alfabetização, que demanda mais dessa criança, na fase adulta, eu acho que a maternidade para a mulher é a que mais demanda mesmo, assim. Maternidade, eu falo que ela coloca um holofote na gente, a gente se enxerga tudo. Porque ela potencializa tudo. Você tá ali sobrecarregada, com 1000 tarefas, cansada, privada de sono, e tudo que você tinha e que estava ali, você foi conseguindo levar ao longo da vida, adaptando ali, dando um jeitinho aqui, às vezes chega nesse momento você não consegue mais. Então eu acho que dentro das coisas tão especiais de ser mãe, tem isso, é você verdadeiramente se conectar com você, com as suas questões, com o seu funcionamento, enfim. Mas que bom que muitas mulheres têm essa oportunidade na maternidade de olhar, peraí, deixa eu ver isso mesmo, será que esse esquecimento é normal? Será que essa desorganização é normal ou não tem algo mais aí? E aí eu queria entrar em um outro ponto, Tassa, que eu acho que para todas as questões, para todas as neurodivergências, ela vai ser bem impactante. E aqui vai servir para todos os pais, na verdade, né? Vamos falar um pouquinho das birras. Então, assim, o momento que essa criança faz birra, ela vai impactar demais ali no emocional desse pai que tem que, pai e mãe, né? Que tem que ter um autocontrole muito grande perante a criança. Então, assim, primeiro vamos explicar o que é um quadro de birra, pra gente entender também o que a gente, como pai e mãe, independente da neurodivergência, deve fazer nesses momentos, né? Eu sempre falo, né? É tão temido pelos pais a criança fazendo birra.
A birra é uma forma que aquele cérebrozinho tem de manifestar alguma insatisfação, alguma coisa, mas com recursos muito limitados. Então, muitas vezes, essa criança até não verbaliza tanto, ela vai mostrar a insatisfação dela com algo que você disse, que você não deixou, enfim, com o corpo. Gritos, choros, se jogar no chão, aquela clássica, né? Criança se jogando no chão. É um corpinho que tá ali, na verdade esse cérebro, eu gosto de falar, dar um exemplo assim, ele entra em curto-circuito, ele não sabe mais o que fazer, ele tá frustrado, ele queria muito uma coisa que não pôde, enfim, tem uma frustração muito grande, ele não sabe o que fazer, então ele vai usar o recurso que ele tem. Seja, como eu falei, gritos, choros, jogar no chão, às vezes bater no outro, se bater. Então esse é o cenário que muitas vezes os pais se desesperam, né? O que fazer, como educar, como mostrar, né? Às vezes a mãe chegar, mas eu tenho que mostrar quem manda nessa relação, como é que eu vou tirar meu filho dali? Essa é geralmente a grande questão, porque os pais ficam sem saber o que fazer muitas vezes, vem a sociedade, eduque, seja firme, mostre o seu papel de pai, e os pais às vezes não sabem o que fazer, como guiar isso. E aí, o que o pai e a mãe devem fazer para que essa birra, que geralmente as birras elas não vão acontecer sempre, né? Elas, quando a gente toma as medidas ali corretas, né? Elas tendem a ir cessando e conforme a criança vai entendendo como que ela deve agir também, ela vai parando de fazer birra. Mas qual o comportamento que esse pai deve ter ou qual que ele não deve ter para que essas birras não virem uma questão de comportamento frequente daí, né? Tipo, o padrão de comportamento daquela criança daí. A primeira coisa que eu falo assim, para não fazer o que o senso comum fala muito, ignora que passa. Deixa essa criança ali chorando, não dá bola que logo passa. Não façam isso, por favor. A criança, na hora da birra, ela está em sofrimento. Aí também vem um senso comum, ela está te manipulando para conseguir o que ela quer. Gente, um cérebro de 2 anos, 3, não tem capacidade de manipular um adulto. Para manipular, a gente precisa de muitos recursos, especialmente em córtex pré-frontal, uma habilidade mesmo cerebral grande que uma criança pequena não tem. Então, assim, primeiro, pais, a criança não está te manipulando, ela está sofrendo. Eu sempre falo que nesse momento da birra não é a hora da gente educar, ensinar nada. Porque a criança tá ali, como eu falei, tá num curto-circuito. A gente tem que resolver. Uma das coisas, primeira coisa, se essa criança está em risco, tá se jogando, você vai protegê-la. A gente tem que manter ela segura. Do nosso papel como pais, segurança. Segundo, você tem que acolher essa criança. Isso às vezes para alguns pais é difícil. Não, mas ele tá fazendo uma coisa errada. Encare aquele comportamento como uma comunicação e como um sofrimento. E você vai acolher. Você quer um abraço? Eu sei que você está sofrendo. Né? Isso, uma criancinha maior você pode usar. Mas assim, dá esse acolhimento. Eu tô aqui. Para você deixar isso baixar. Para você deixar que ela... você tem que passar... Você tem que corregular essa criança, né? Que é o quê? Você emprestar o teu sistema nervoso central, que está calmo, deveria estar calmo, para acalmar o dela. Por isso que eu falo que se a gente não tá bem, aquilo vai explodir. Porque a criança tá assim, você começa a gritar daqui, você quer gritar mais alto pra ela te ouvir, mas ela tá desregulada, ela vai gritar mais alto ainda. Então assim, você tem que estar bem, você tá com uma respiração tranquila, se essa criança aceita, vem pro teu colo, você vai ver que isso vai se resolvendo mais fácil, ela vai baixando aquele estado, ela tá ali num corpo em sofrimento. E conforme isso baixa, ela tá bem, depois... você vai conversar sobre o que ela fez. Ela estando bem, a gente não conversa. Isso até com parceiros. Se a gente tá, né, numa DR e tá todo mundo com raiva, não tá na hora. Às vezes a gente tem que esperar um pouquinho, daqui a algumas horas e conversar. Mesmo nós adultos, né, com o cérebro maduro. Imagina uma criança. Então eu vejo uma das grandes questões ali é quando o pai quer educar, dar uma lição de moral naquele momento. Que a criança tá desconectada dele, ela não tá ouvindo e ela tá com aquele corpinho em sinal de alerta. Então, quando a gente acalma essa criança, acolhe, e tem uma coisa muito importante, não é fazer o que a criança quer para acessar a briga. Eu não falei em momento nenhum isso. Eu não vou lá dar o chocolate. Ela quer o chocolate agora antes do almoço. Você não quer dar, que ela vai almoçar agora. Não é que você vai dar o chocolate para acessar aquilo. É você acolher. Muitas vezes,
os nossos filhos, eles precisam de não. O não faz parte da educação, os limites. E eles não têm maturidade cerebral. Uma criança de 2, 3 anos, até mais, ela não vai ter maturidade de saber o que é certo e errado na vida dela. Então você precisa, eu sempre falo, você vai manter o que você está colocando ali e acolher. E ela vai entendendo que você não vai brigar com ela por estar assim. Ela vai aprender que nós somos o porto seguro dela. Como é bom quando a gente está mal. Você tem uma amiga, você tem um companheiro que você pode chorar no ombro. E a criança, ela precisa disso. E quando ela tá nessa situação que você dá as costas, ela tá aprendendo. Peraí, quem devia estar me acolhendo, não tá. E meus sentimentos não são validados. Eu tô sozinho na hora que eu tô sofrendo. E daí esse adolescente, essa criança vai crescer, vai virar um adolescente, vai estar fechado no quarto, não vai confiar em você. Ah, mas eu tô aqui. Mas peraí, será que você sempre esteve? Ou você, sem querer, você foi dando mensagens para essa criança que você não estava ali quando ela precisava? Ou que ela tem que se resolver sozinha, ou o que ela sente não é importante. Sim. Por mais que o que ela queira naquele momento, da forma como ela está pedindo, seja errada, mas ela ainda não tem as ferramentas para entender. Exato. E eu vejo uma coisa muito assim pela cobrança social, muitas vezes os pais, eles vão educar na hora da birra, não porque eles, às vezes não é nem que eles sintam vontade daquilo, mas porque tem uma plateia ali em volta e eu quero me posicionar como eu dou limites pro meu filho. Eu imponho o que ele tem que fazer e o que não tem. Então também vem isso, assim, de às vezes esse pai fica muito dividido também, né? Será que eu posso acolher? Será que eu devo acolher? E é importante mesmo ressaltar, não é dando aquilo que a criança quer. Porque aí vira um padrão. Cada vez que eu choro, eu ganho, então eu vou repetir. E essa questão, né, da plateia, do fazer para atender a necessidade dos outros, eu sempre reforço muito. Quanto mais seguras nós estamos das nossas escolhas, menos a opinião dos outros importa. Então, assim, você tem que pensar que aquela criança não está bem. Eu gosto muito de exemplos físicos. Se a tua criança estivesse vomitando, você ia estar mais preocupada com quem está te olhando, que você não está fazendo ela parar de vomitar? Ou você ia estar lá com ela e ajudando ela, acolhendo, levando ela para algum lugar para ela ficar bem? É isso. A crise emocional, a birra, essa criança está passando mal. Ela precisa de ajuda. Ela não precisa que você vai brigar com a criança porque ela, sei lá, ela vomitou porque ela comeu um monte de chocolate. Você não vai brigar com ela naquela hora. Você vai ajudá-la a resolver o probleminha dela, né? A ficar bem da barriga. Quanto mais a gente está seguro da nossa forma de educar, do que a gente acredita, né, de conexão com essa criança, de vínculo, de ser o apego seguro dela, menos essas vozes externas têm importância. Então eu brinco que eu não ligo de ser a mãe banana do parquinho, entendeu? Eu tô ali com a minha filha. Se eu for acolher, eu vou acolher minha filha. Eu não tô preocupada com o que vão me julgar porque eu não falei alto, ou tantas coisas que às vezes a gente faz pensando no social e esquece do mais importante que tá ali, que é você tá criando um ser humano. Então, às vezes a criança, sei lá, aquela coisa, né, disputa de brinquedo, a criança dá... Não, você tem que emprestar, dá o teu brinquedo pro fulano. Será que a gente tem que fazer isso? O que você tá ensinando pra criança? A minha escolha, a minha vontade não tem importância. Eu tenho que sempre dar pro outro. Sempre agradar o outro. Sempre agradar o outro. Aí você vai, né, as adultas que eu atendo chegam, não conseguem dizer não, estão em relacionamentos abusivos. Por quê? Porque a vontade do outro é mais importante do que a minha. Gente, a infância é tão importante. Tudo isso, esses nossos padrões, com que a gente vai se relacionar no futuro, que tipo de emprego a gente vai ter, a nossa segurança, isso a gente está plantando na infância. Eu adoro aquela frase, a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Então a gente tem que pensar nisso. Os pais têm muito medo da birra, porque essa coisa da vergonha, o que vão pensar de mim? Gente, vão pensar que você tem uma criança. Criança faz birra, ponto. Em algum momento ela vai fazer. É a forma que ela tem para se expressar, conforme ela vai crescendo. Tem crianças que são mais calmas, mas no geral essa criança, ela vai se expressar de alguma forma. E muitas vezes as crianças que não fazem nenhuma, elas são crianças bem silenciadas. Elas têm medo da consequência. E daí você
Que relação que você quer que o seu filho tenha? Medo de você? Educar pelo medo funciona. A criança obedece na hora. Né? Somos lá dos anos 90, a chinelada. As crianças, você tira o comportamento que você não quer. Mas é porque essa criança te respeita? Não, é porque essa criança tem medo. Ela sabe que você vai deixar de castigo, você vai bater, você vai fazer alguma coisa. E ela não te respeita pela conexão e vínculo fortes que vocês têm. Então, eu sempre coloco isso. Que relação que você quer construir com o seu filho? Nessa fala eu quero pegar 2 pontos ainda, que um deles é, geralmente também essas birras, elas acontecem quando a criança, poucas vezes vai ser do nada a criança vai ter aquela birra, mas geralmente ou essa criança tá cansada, ou essa criança tá com sono, ela não queria ir para aquele lugar, porque assim, a gente pega a criança e diz, vamos, né? Ninguém pergunta pra criança, você quer ir em tal lugar? Não, você coloca e leva. Ah, mas ela tem que acompanhar, onde eu for ela tem que me acompanhar. Sim, mas às vezes ela não tá bem pra estar ali, ou ela não queria estar ali. Assim como você ser obrigado a ir pra um lugar, você também não vai gostar de estar lá. Só que a gente aprendeu já socialmente a se comportar naqueles lugares. Então, a birra, ela também tem algumas coisinhas ali que a criança, ela é colocada naquelas situações. E aí, um outro ponto também, que é, muitas vezes você não faz combinados com a criança, você não dá previsibilidade do que vai acontecer naqueles ambientes. Então, também a criança, ela caiu ali de paraquedas, né? Perfeito. Esses pontos são muito importantes, previsibilidade, escutar a criança, essa coisa, né, de levar a criança. As pessoas esquecem que a criança é um ser humano, que tem vontades, que precisam ser respeitadas. Tem um ponto que eu sempre coloquei, eu nunca ensinei minha filha a respeitar os mais velhos. Eu ensinei que ela tem que respeitar todo mundo, assim como ela tem que ser respeitada. Uhum. Porque quantas vezes a gente tem essa forma de criar e parece que a criança, ela não é um ser importante nessa relação. Então, sim, esses sinais todos do ambiente, fisiológicos da criança, sono, fome, sede, podem precipitar. Geralmente aquela crise, a explosão emocional ali, às vezes ela tem pequenas coisas antes. Ela nem sempre às vezes começa com uma explosão já. Mas às vezes tem alguma pequena coisa ali que vai passando batido. Ou é aquela criança que é ali que está demandando atenção. Ninguém está dando, que está lá os adultos estão. E aquela criança está demandando tua atenção, não tá? E aquilo ali, em algum momento, ela não consegue mais lidar e explode. Então sempre está muito conectado com a tua criança esses primeiros sinais. Então, peraí, olha a hora aqui, ela já está muito tempo sem comer. Porque às vezes a criança ela tá brincando, ela não vai pedir lanche para você. Mas se você tá atento, já levar um lanchinho. Então, assim, esse nosso olhar atento é muito importante para... a gente sempre tem que tentar evitar que chegue naquilo. Mas, como eu falei, chegou, é isso. É manter a calma, é acolher, é entender que é uma fase. E conforme essa criança vai crescendo, essas birras vão ficando menos motoras. Então, essa criança não vai só gritar, chorar. Às vezes ela começa a verbalizar. Aí as mães chegam pra mim horrorizadas. Meu filho disse que me odeia. E eu olho assim, falei, que bom, ele tá evoluindo de fase. A próxima fase ele não vai mais falar, ele vai pensar. Porque é o que nós adultos fazemos. Você vê esse cérebro funcionando. Quantas vezes a gente tá de saco cheio com alguém, com um chefe, você mentalmente pensa um monte de coisa. Você não fala porque você sabe que não é socialmente aceito. E você tem um córtex pré-frontal que inibe o teu comportamento impulsivo. A criança não tem. Então, quando ela sai daquele estado muito motor, de querer bater, jogar as coisas, começa a verbalizar umas coisas que às vezes a gente, né, nossa, mas ele não... Gente, não leva pro coração. O que a gente fala na hora que tá com raiva, isso vale para nós adultos também, muitas vezes não é verdade. E aquela criança, ela fala aquilo na hora da raiva que ela quer colocar aquilo para fora. E geralmente quando a criança consegue se expressar assim, é porque ela tá num ambiente que ela sente segurança emocional de se expressar. Então eu falo, você tá fazendo um ótimo trabalho. Ela confia em você. Senão, ela ia se conter. Ela não ia falar. Porque ela ia ter medo da briga, da consequência. Então, a criança que se expressa é muito positivo, gente. Porque é uma criança que ela está num ambiente que ela entende como seguro emocionalmente para ela. E aí também, tem um livro que é da doutora Lydia Weber, que eu gosto muito, que é o Eduque com Carinho, assim. Que traz, né, você...
A criança, ela precisa mesmo desse não, ela precisa que você seja firme com ela. E firme não quer dizer você ser grosseiro, não quer dizer você ser mal educado com essa criança ou agressivo. É firme, dizer, olha, as coisas funcionam assim, porque ainda eu sou adulta da história e eu tenho que mostrar para ele qual o caminho. Mas aí eu levo em consideração esse momento. E aí eu vou trabalhando com essa criança para que ela chegue ao outro ponto que eu quero, que ela já não exploda. Então, olha, filho, como é que eu vou... Como será que a gente pode agir? Também levar para essa criança, né? Não na hora, realmente, mas assim... Então, agora vamos conversar? O que aconteceu lá no mercado? A mamãe não tem dinheiro para comprar as coisas, ou neste momento não podia. Então, como que a gente pode resolver essas situações? Então, também levar para a criança, para que ela pense, para que ela vá treinando também esse cérebro, né? A entender qual é o contexto das coisas, como que eu tenho que agir. Se às vezes eu bato no outro, o outro vai ficar triste. Não é aceito bater. Não, ela não ia gostar que batesse nela. Sim. Então a gente vai trabalhando também essas coisas com a criança ali, para ela entender que ela pode se posicionar, mas tem formas de se posicionar, né? Perfeito, perfeito. E por isso que é tão importante sempre você retomar aquilo. Porque às vezes, né, não vou só acolher tudo, mas tem mães que esquecem de conversar depois. E adorei o que você falou. Realmente fazer essa criança, né, de acordo com a capacidade, com a idade dela, mas uma criança ali de uns 5, 6 anos, ela já tem uma capacidade de você... Tá, qual seria a outra alternativa? Então, né, sei lá, deu o exemplo da birra do mercado. Não tinha, tá bom. Será que a gente pode... Como é que você pode fazer pra gente comprar isso de outra vez? Será que se você pedisse antes, será que se colocasse na lista do mercado? Será que se você contribuir, juntar ali um pouquinho das suas moedinhas? A criança, ela tem... Gente, ela tem tanta capacidade. A criança geralmente é muito criativa. Ela vai trazer alguma coisa. Então, quando a gente coloca divide com ela essa carga, traz aquela situação, escuta. Todos nós gostamos... o ser humano tem um senso de pertencimento muito grande. A gente gosta de ser escutado. E a criança também. A criança, ela quer entender que ela é importante naquela relação, que o que ela pensa, o que ela fala é escutado. Então, enquanto família, é muito bom a gente poder dar esse espaço de escuta realmente afetiva dessa criança. E, claro, isso vai melhorando, né, conforme esse cérebro vai evoluindo. Mas tem um detalhezinho, né, que a gente não pode esquecer, que muitas vezes essas crises, essas birras, quando a gente também está diante de uma criança neurodivergente, isso pode ser um pouco mais diferente. Que aí a gente vai entrar em um outro ponto, que é a diferença entre uma birra e uma crise. Porque existem diferenças, Tássia, né? Tipo, a birra geralmente é um comportamento naquele momento ali e é motivado por algo externo ao que você... Mas alguma coisa ali. Agora, a crise, geralmente, eu acho que também voltamos lá na questão da maternidade e tal, do começo ali da maternidade para essa mulher. Tem muitas questões sensoriais que vão desencadear birras. Birras não. Crises. Que está muito além do controle dessa mãe de educar ou não educar o filho. Sim. Ou dessa criança ser comportada ou não ser comportada, que é os padrões que a gente quer. Sim. Quando a gente pensa, né, como eu comecei a falar de uma criança neurodivergente, muitas vezes a gente está falando em criança pequena, ela não tem ainda nenhum diagnóstico, nada, mas enfim, mas é uma criança que ela tem desregulações emocionais muito mais intensas, ela tem muito mais dificuldade de se regular emocionalmente depois, mesmo sendo acolhida, mesmo você cuidando dos fatores externos, né, como a gente falou, alimentação, sono, tudo, e ela tem isso numa intensidade muito grande. Nesses momentos, ela pode se autoagredir de forma perigosa. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque muitas vezes essas crises emocionais frequentes de desregulação, elas podem ser um sinal de alerta para essa mãe. Peraí, deixa eu investigar melhor essa minha criança. Será que tem mais alguma coisa além disso? E, às vezes, essa criança vai ter questões sensoriais e que você ainda não sabe, você tá vendo, e ela se desregula muito porque, sei lá, ela passa o dia na escola, a sala dela é muito barulhenta, mas ela ainda não, você não sabe disso ainda, ela não te verbaliza isso, mas ela chega em casa completamente irritada, ela se desregula minimamente por qualquer coisa, crises muito frequentes, né, que você percebe que com tudo que você consegue, tá ao teu alcance fazer
não melhora, essa criança não tem uma regulação mais rápida, às vezes vale a pena ter um olhar mais aprofundado disso, porque a gente pode estar diante de uma criança com um quadro de alterações sensoriais, uma criança neurodivergente, a gente pode estar com outras questões ali que você está vendo lá, esse comportamento disruptivo, mas que tem muito mais coisa por trás. Então a gente tem que ficar atento, e às vezes, como eu falei, que prolonga, então é uma criança mais velha, mas que ainda tem comportamentos muito intensos nessas crises, quando ela se desregula, é válido um olhar mais carinhoso e mais aprofundado por essa criança, porque às vezes a gente pode estar diante de uma neurodivergência e que ainda não viram. Eu lembro de uma amiga contando, né, que o filho todos os dias ia para a escolinha chorando, mas chorando, berrando, chutando, gritando, e eles não entendiam por quê, antes de ter um diagnóstico. As crianças sempre tinham esse comportamento, mas não entendia. Então, isso não é uma birra. A criança está realmente... Ela não está conseguindo lidar com essas coisas de andar naquele carro e tal. E aí, depois que veio o diagnóstico, entenderam que era por conta do sol. Porque a criança ainda não falava, era um bebê, né? 1 ano e pouquinho, não falava. Então, o sol incomodava demais. E a criança desregulava totalmente no carro. Só que até você entender que é isso, se você não tem diagnóstico, e se você é uma pessoa, tipo, que não consegue entender que é um processo diferente daquela criança, que ela não tá fazendo aquilo para te afrontar, Sim. né? Você vai acabar perdendo a cabeça. É um desgaste muito grande, né? Porque não é fácil também, vamos falar sério, né? Como pai e mãe, Sim. você lidar com crises que você não entende por que estão acontecendo. Então, muitas vezes, e por isso a importância de um diagnóstico, não é para rotular a criança, mas é para você entender o padrão dessa criança, o comportamento dessa criança, porque senão as crises dentro do autismo, principalmente ali, vão ser confundidas com uma criança que tem mau comportamento e que é uma criança apenas, né, vamos chamar assim, birrenta, ou que quer chamar atenção, né? Não, é uma criança que está ali desregulada. E você falou, né, essa questão do carro, do sol, tem muitas crianças que têm questão sensorial com cinto. Elas se incomodam muito com o cinto, e você entendendo isso, você vai buscar estratégias, assim. Tem coisas que não... tem coisas que são inegociáveis, né? Não dá para andar de carro sem a cadeirinha, mas o que a gente pode fazer? Será que aquelas almofadinhas no cinto? Será que colocar alguma coisinha ali mais lúdica? Enfim, mas é exatamente isso, é você entender que todo comportamento da criança é uma comunicação. Então, mesmo nessas crises intensas, essa criança tá comunicando. Ela não tá bem. Ela tá comunicando um sofrimento. Que nem ela, às vezes, pode saber o que é. Às vezes ela não tem essa autopercepção ainda, ou ela é muito pequena, ela não vai saber verbalizar. Mas aquilo é um comportamento que está comunicando algo, e cabe a nós, como pais e mães, nesse lugar, peraí, não tá certo, né? Essa criança chorar todo dia na escola, o que a gente pode ver? Com quem que eu vou falar? Você falou, né, da questão do diagnóstico do autismo, geralmente ali entre os 2, 3 anos, que é cedo já, né? Mas assim, os sinais a gente percebe desde muito cedo. E como a percepção das mães às vezes é negligenciada. Muito. Sempre que uma mãe chega pra mim, comenta alguma coisa do seu filho bebê, eu sempre falo pra ela, vai investigar. Porque às vezes ela comenta com o pediatra, não é nada. Tá dentro da janela de desenvolvimento, cada criança tem seu tempo. Gente, isso me deixa tão desconfortável, porque assim, às vezes essa mãe já percebeu uma coisa tão cedo ali, e que ela falou com vários profissionais e ninguém deu ouvido. Quando ela me traz alguma coisa assim, eu falei, você vai nesse profissional aqui, eu já dou indicações, porque assim, a intuição materna, porque não é uma coisa só, muito... você tá 24 horas por dia. Eu sempre falo, não existe especialista melhor no teu filho do que você. Então, quando a mãe tem algum sinalzinho de alerta, sei lá, né, a criança ali tá maiorzinha, tem as birras, mas ela vê que essas birras estão mais frequentes, mais intensas, e ela não tá conseguindo controlar, e investiga.
Se o teu, como eu falo, sempre que alguma mãe suspeita de alguma coisa, eu falo, melhor você investigar. E o profissional dizer que não tem nada, do que você ficar naquela, ai, será? Acho que não é coisa da minha cabeça. Então, a mãe, ela tem uma intuição grande que muitas vezes é calada, negligenciada por alguns profissionais de saúde pela sociedade. Eu digo que até nem só com diagnóstico é muito comum. Você vai conversar com as mães, acho que 90% ouviram a frase do cada criança tem seu tempo, é exagero, não precisa, volte daqui sei lá quanto tempo. Quer dizer, voltar até, mas né, você tem que investigar ali até você voltar, né? Mas mesmo depois que você tem o diagnóstico, muitas vezes a mãe, essa coisa de eu convivo com meu filho quase que o tempo todo, digamos. Aquele profissional vai ver aquela criança em uma consulta de alguns minutos. Recorte. Né? Um pedacinho. E mesmo levando coisas, às vezes o profissional da saúde ele te ignora. Tá? Eu vou dar um exemplo agora que não tem nada a ver com a neurodivergência, mas, por exemplo, a minha filha, quando tinha 11 meses, começou a ficar com febre, levei no pediatra. Ah, tá, é uma virose, volto pra casa. Mais um dia com febre. Ah, vai lá, dá um antibiótico porque tá com sinusite. Beleza, volto pra casa. Aí, no terceiro dia, 41 de febre, eu mesma fiz o teste da nuca. Disse, não, tem alguma coisa. Então, fui pra emergência, o médico diz, mãe, é uma virose. Aí eu falo, não, eu quero que faça o líquor nela. Não, mas é exagero. Aí ela teve uma crise, vomitou dentro do consultório e falou, então vamos fazer só por desencargo. Só por desencargo. Aí faz o teste do líquor, a menina nem se mexe. Nem se mexe. Aí, uma hora depois, o médico vem, né? Ai, é meningite, temos que internar agora. Então, assim, eu tô te falando que tem alguma coisa. Custa você pelo menos investigar, fazer um exame. Faz um exame de sangue. Sim. Né? No primeiro dia que eu disse, mãe, não tá legal, vamos fazer um exame aqui, vamos ver o que tá acontecendo. Não, aí você vai pagar pra ver, né? Muitas vezes. Infelizmente, existe essa cultura, às vezes, né? A mãe exagera, a mãe... E como eu falo, gente, a maior fonte de informações dessa criança é a mãe. É quem tá ali com ela. O profissional vê recortes, vê aqueles momentos. E é isso. Eu sempre empodero muito as minhas pacientes, assim, não vai atrás. Né? Se você tem alguma dúvida, se você tá percebendo algo que aparentemente ninguém percebe, mas você tá percebendo, vamos investigar. Porque quando a gente fala, eu falar de neurodivergências, mas de tudo, como você deu o exemplo da meningite, o tempo é precioso para tudo. Uhum. A gente fazer diagnósticos precoces, a gente entender, pensa, né, numa criança autista, quando a gente consegue iniciar terapias o quanto antes, quanto de ganho para essa criança, né, para essa vida dela, para ela se desenvolver em toda a sua capacidade, suas habilidades. Então, assim, se você não ficou satisfeita com aquela condução de algum profissional ou que disse que não era nada, procura uma segunda opinião, procura uma terceira, porque isso pode fazer diferença para a trajetória do teu filho, né? E não aí muita gente pode dizer assim, não, mas está procurando diagnóstico. Foi lá, o médico disse que não é, mas continua insistindo. Não é isso. Porque assim, se você vai no médico, ele te diz que não é nada e sei lá, passou um tempinho, aquela criança parou de ter realmente, era algo só daquele momento, beleza. Mas muitas vezes a criança continua e vai piorando. Aí você vai no segundo e também diz, não é que você está procurando, é porque você está vendo que tem alguma Sim. coisa que não foi resolvida. Sim. Então, por mais que não seja autismo, por mais que não seja TDAH, a criança está com atraso na fala. É atraso, tem que trabalhar. Sim. E a gente tem que lembrar que profissionais de saúde são seres humanos. Podem falhar também, podem não perceber, não é a área, não é a expertise daquele profissional, não tem aquele conhecimento, não vê. Então, assim, sim, busque outras avaliações, outras opiniões, porque se você está percebendo o que você falou, beleza, não é autismo, mas o que é? O que eu posso fazer para melhorar esse atraso, esse sintoma? E é isso, eu acho que esse é o grande caminho, é estarmos
atentas à nossa criança no que tange a tudo, né? A todo o desenvolvimento, a todos os quadros dela, e ir atrás da ajuda adequada, do profissional adequado. E às vezes não é. Quantas mães vêm comigo assim, já passei em 3 pediatras. Às vezes não é o primeiro que vai dar aquela liga, que você vai se sentir escutada, que você vai se sentir realmente que a tua fala tem uma importância ali, né, naquela relação. Então é isso, a gente tem que buscar isso pelo nosso filho, pela gente, né? A gente começou falando das mães neurodivergentes, tudo. Você não sabe também, às vezes, o percurso que essa mulher faz para até ter um diagnóstico. Que às vezes ela chega comigo, ela já passou assim, já passei em 3 psiquiatras. Ninguém nunca viu nada. Ninguém nunca investigou nada. E às vezes ela fala, sei lá, eu li alguma coisa que eu acho que eu sou autista. Para, isso é moda. E não investiga. Então, é um processo que não é procurar diagnóstico, mas é procurar a investigação adequada que você merece. Sim. E aí, eu quero ir pra gente ir encerrando também, Tássia. Ainda pensando nas birras e pensando nas crises, essa mãe neurodivergente. Porque aí já é difícil, de modo geral, você lidar com essas situações, mas se eu também sou neurodivergente, muitas vezes, e isso aconteceu muito comigo, assim, de às vezes eu não saber como lidar naquela situação porque eu estava desregulada. E eu não tinha diagnóstico, então simplesmente vem aquilo, eu não sei lidar com meu filho, eu não tenho capacidade, e vem os seus próprios julgamentos aí. E aí depois do diagnóstico você começa, peraí, eu vou explodir também. Eu tô no meu limite. E às vezes você não, quando você vê, você já passou do seu limite. Você já explodiu. Então é muito difícil lidar com as situações, dependendo das situações. E crises, às vezes a criança está em crise e você precisa tirar ela da crise, mas você também não consegue porque você também está entrando naquele momento, né? Eu sempre falo, né, em uma situação que foge do teu controle, que essa criança está ali muito desregulada, ponto principal, ninguém ajuda outra pessoa se não estiver bem. Tipo, tem alguém se afogando. Se você não sabe nadar, você não vai entrar na água. Vão ter 2 afogados. Se você percebe, né, você falou assim, às vezes só quando explodiu. Então tá, vamos pro cenário que essa mãe já gritou, já tá gritando. Você já viu que já passou, já transbordou o teu copinho. Primeira coisa, tem outro cuidador? Tem o pai? Você vai sair de cena, outra pessoa vai assumir. Você não tá em condições. Ótimo. Tem situações que não tem. Tá só você. É uma criança que é maior, ela não está em risco, não está se batendo, não está fazendo nada. Você sai de cena, nem que seja 2 minutinhos, vai no banheiro, joga uma água na nuca, respira, faz o que te regula, dá umas 3 respiradas bem profundas, diafragmática, tudo. Volta. Se você tem questões sensoriais, já pega e já coloca o teu abafador, já coloca um fone, já traz alguma coisa que te regule. Não dá para eu sair de cena. Essa criança é pequena, essa criança não tem o que fazer. Então, mesmo estando ali, tenta se desconectar, fecha o teu olho, respira fundo, tenta fazer a respiração, ela tem um poder de, pelo menos, baixar ali a frequência cardíaca e ser dar um pontapé inicial nessa regulação. Então, assim, é sempre isso, é você sair de cena. Alguém assume, se você não tiver como, você sai e volta, se for possível. Se não tiver, mesmo estando ali, você vai. Daí, você tem que conhecer o que te acalma, o que te regula. Então, você pensar numa música calma, você fazer uma oração, você, de alguma forma, tentar baixar aquele teu estado para poder dar conta. Então, não adianta. Como eu falo, você, estando desregulada, você vai querer gritar mais alto, você vai querer regular a força daquela criança e nunca dá certo. A calma é necessária para educar. A calma é necessária para ajudar o outro que está ali em crise. A gente está desregulada, com raiva, gritando, sempre só vai colocar fogo no parquinho. Então, eu sempre aconselho minhas pacientes, mães, a fazerem isso. De alguma forma, você vai se encontrar o que vai ser possível
para você conseguir se regular minimamente para dar conta da situação. Tássia, e aí, acho que a gente falou de muita coisa e dá para explorar muito cada um desses assuntos que a gente conversou aqui. Mas aí quem quiser aprofundar mais ainda, entra no Instagram da Tássia, que tem muito vídeo legal lá, falando de vários desses assuntos que a gente abordou aqui. Mas queria que você deixasse, então, uma mensagem mesmo, um apanhado, assim, né, para essa mãe neurodivergente que tá ali ou se descobrindo neurodivergente, ou ainda para essa mãe que nem sabe, ou que nem é, mas que tá ali também no seu limite, não sabe como reagir nessas situações que vêm junto com a maternidade. Tá? Então, queria que você fizesse um apontamento final. Assim. Perfeito. A nossa saúde mental é muito importante, independente da neurodivergência ou não. Então, principalmente para as mães, eu oriento, esteja atenta a você. Se cuide, tente, como eu falei, minimamente dormir bem o que você conseguir, faça exercício. Se você sente que emocionalmente não está bem, busque ajuda profissional, busque um psiquiatra, busque um psicólogo, busque estar bem. E quando você percebe que tem muitas questões ali, a maternidade está trazendo muita desregulação emocional para você e que sozinha você não está conseguindo se regular e que parece que está realmente além do que você já vivenciou, já observou, já acompanhou com outras mães, investigue. Veja se não tem ali por trás questões sensoriais, questões realmente que podem trazer para você, descobrir essas questões, podem trazer para você realmente mais autoconhecimento. Diagnóstico, mesmo que tardio, não é rótulo. Eu não enxergo dessa forma. Eu realmente enxergo que o diagnóstico é uma libertação. É você entender quem você é, como você funciona e se respeitar. Então, se você tem alguma dúvida, acha que você tem alguma questão ali, alguma neurodivergência, vai atrás, busca um profissional adequado, investiga, porque isso vai ajudar você a ser uma pessoa melhor, se sentir melhor e ter uma maternidade mais leve, com mais saúde. Obrigada, Tássia. Quero agradeço mesmo de coração. Acho que é um quentinho para todas nós, mães. E para quem está entrando agora na maternidade, que é esse comecinho que é tão difícil, né? Mas respirar, calma, que as coisas vão entrando nos eixos ali, conforme a gente vai tendo esse autoconhecimento, tanto nosso, quanto de como conduzir as coisas, né? Então, obrigada mesmo. Obrigada pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui com você. Obrigada. E obrigada para você que ficou com a gente até o final. Então, tá aqui embaixo as redes sociais da Tássia, você pode procurar lá. O atendimento é presencial e online também, ela também trabalha com atendimento online, né, Tássia? E aproveita, se inscreve no canal, não fecha aqui antes de você dar um like nesse vídeo, compartilhar ele com outras pessoas. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Beijo grande.